Olá, Gisele, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que tá aí na Bahia? Muito quente? Hoje ainda choveu um pouco, mas aqui o calor realmente não dá descanso. Verão o ano inteiro. Imagino, imagino. Então tá, pessoal, para quem não conhece, Gisele Vieira, advogada especialista em direito digital, direito do trabalho e processo de trabalho, né, Gisele? Isso. Integrante aí da Comissão de Direito Digital da OAB Bahia, né, da ANPPD, Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, tá? Então, estou dando esse start aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse aí, né? Qual que é a sua especialidade? Quem é você, né? De modo geral, qual é a sua especialidade hoje aí, ligado realmente a esse assunto tão importante que é realmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, como você já apresentou, como você já deu o start aí, eu sou advogada. Inicialmente eu me especializei na parte de trabalho, processo de trabalho. Cheguei também a atuar com direito administrativo e gestão pública. Mas desde 2016 que eu enveredei para a área de proteção de dados. Então, em 2017 eu fiz a extensão na área de direito digital. E aí eu comecei a me aprofundar desde 2017 mesmo, né? Em 2018, Legal. veio a Lei Geral de Proteção de Dados, foi então que aí eu me dediquei mais à legislação específica de proteção de dados. Ótimo, legal, legal, muito bom. Realmente esse é um assunto hoje que está tirando o sono de muita gente, né, Gisele? Principalmente aí dos empresários, né? Porque me parece, né, a minha percepção é que o consumidor ele se adaptou a isso de uma maneira muito rápida, né? Muito veloz, né? E hoje parece que ele está um pouco na frente aí quando o assunto é adequação à LGPD, né? O que você tem a dizer sobre isso? Me parece que, na verdade, mais o consumidor ele já estava inquieto há muito tempo, né? Quando a gente fala de dados, a gente percebe que, na verdade, o que a gente tem, na verdade, de direito é sempre reflexo do movimento social. Então, tudo que a gente teve de avanço na sociedade, mais tempo, menos tempo, isso acaba sendo refletido no próprio direito, né? Então, mudanças legislativas sempre acontecem para abarcar, para abranger alguma mudança de comportamento da própria sociedade, e aí Que o direito legal. tem que se atualizar. Então, eu entendo que, na verdade, isso teve como um start a inquietação dos próprios consumidores. E por isso que essa legislação acabou surgindo, veio para o Brasil também por outros motivos, que a gente até pode abordar daqui a pouquinho. Mas eu acho que é por isso esse sentimento de que os consumidores estão um pouco mais avançados do que os próprios empresários em relação à proteção dos dados. Ah, que legal. Então, acho que para a gente começar aqui a nossa troca de insights aí, claro que sempre focando na escala de resultados, mas é muito bom saber, né? O pessoal quer saber aí também. O que é LGPD, José? Conta para nós um pouquinho aí. Então, LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. É Certo. uma lei que entrou em vigor no Brasil agora, 18 de setembro, mas ela foi publicada no dia 14 de agosto de 2018. Nesse ano em especial, a gente teve uma grande discussão de quando que ela entraria em vigor por conta da pandemia, né? Inicialmente, ela ia entrar em vigor 18 meses após a publicação dela, então seria fevereiro do ano passado. Aí depois ela teve uma prorrogação, depois teve uma outra. No frigir dos ovos mesmo, teve uma discussão se poderia postergar para 2021 por conta da pandemia. E aí acabou realmente não passando essa pretensão de alguns parlamentares. E aí, dia 18 de setembro, ela entrou em vigor. Legal. E com... que se inspirou muito, só para eu concluir, para não contar, mas é Não, uma lei que se tranquilo. inspirou muito no RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é como se fosse a LGPD, só que é que se aplica na Europa, né? E na Europa, o RGPD já está em vigor desde 2018. É uma lei Certo. lá que foi publicada em 2016, mas que começou a vigorar em 2018. Então, 2018, quando começou a entrar em vigor o RGPD, foi quando a gente teve aqui publicada a nossa lei. Também teve esses 2 anos de vacácio aí, que é de intervalo da publicação para o início. Então, essa é a LGPD. Que legal, que legal. Eu até tenho algumas informações aí, né, que chegaram até mim de que na Europa, me parece que o consumidor ele está um pouco mais exigente quando o assunto é entregar seus dados, né? Não sei se você tem alguma informação sobre isso, Gisele. A gente tem como acompanhar, até por aqui, mesmo que você não trabalhe com proteção de dados, é possível você ter esse tipo de percepção. Por exemplo, nas plataformas de redes sociais, hoje mesmo no Instagram, né, se você faz qualquer tipo de publicação e você tenta acessar os dados daquela publicação, quem tem perfil comercial, profissional, ele consegue acompanhar o engajamento da publicação. E aí é possível perceber, no momento em que ele vai ver as informações, já aparece uma mensagem ali, falando que alguns dados estão agora sendo tratados de forma mais protegidas em razão de exigência da plataforma da Europa. Então, a gente já consegue
mesmo tendo o RGPD entrado em vigor em 2018, tem sofrido a todo instante a legislação da Europa atualizações para enrijecer ainda mais a proteção de dados por exigência dos próprios consumidores. Legal. E quando essa informação chegou até mim, foi realmente de que essa onda aí da Europa pode se instalar no Brasil e rapidamente, né? Então, é algo aí que os empresários podem aproveitar, né? Enquanto ela não chega, né? Vamos trabalhar isso aí com consciência, né? Vamos aprender o que é LGPD de fato, né? E nós temos especialistas como vocês, ou como você, né, Gisele, hoje aí no mercado, para realmente sanar todas as dúvidas, né, em relação à LGPD. Mas é fato que temos que aproveitar, porque esse enrijecimento, ele prejudica os negócios, né? Porque se você não sabe o que o consumidor quer, como que você vai entregar uma melhor experiência para ele, né? Principalmente hoje nas plataformas de publicidade digital, Facebook Ads, Google Ads, que trabalham muito com isso, né? Eu sou gestor de tráfego aqui na Launch, né? Então eu sei realmente o quão isso é valioso hoje para qualquer negócio, né? Se hoje você tem um negócio e o teu negócio não está ainda no digital, em relação à publicidade, né, em escala de resultados, em conversão, você precisa se preocupar, porque realmente hoje é o que traz maior resultado para as empresas, é você saber operar essas ferramentas, saber fazer a parte estratégica dela e conseguir realmente coletar dados com qualidade para que você possa escalar seus negócios, não é mesmo, Zé? Eu estava acompanhando desde o início a live e eu vi muito bem você ponderando em relação à expectativa hoje da tratativa, né, com o consumidor. Ele não quer uma simples compra, ele não quer algo que se esgote naquele momento, num único ato. Eu acho que você abordou muito bem no início da live, falando que hoje, na verdade, o que se tem é realmente a busca por uma experiência, por uma jornada. Então, assim, para que você conheça bem o consumidor, não tem outro caminho, você precisa ter acesso aos dados dele. Até para você conhecer que tipo de perfil é do consumidor, quais são os gostos dele, o que ele gosta, o que ele prefere, qual é o tipo de tendência, qual é o tipo de publicidade que ele realmente mais se interessa ou não. Então, para você atingir hoje essa questão da experiência, da jornada que se pretende ter com o consumidor, não tem como ter um caminho diferente de acesso aos dados. E aí, só com isso, você consegue traçar o perfil de consumo, entender aquele consumidor e, a partir daí, você direcionar a tratativa para ele de acordo com o que ele realmente vai absorver. Exatamente. O próprio Facebook, né, Gisele? O tio Zuck, né? O Zuckerman, ele realmente ele tem princípios na sua ferramenta, né? Ele tem princípios e muitos empresários, profissionais da área do marketing, até do comercial, que se arriscam a operar essas ferramentas, eles não têm essa consciência, né? Que realmente ele está preocupado com relação à entrega de dados, né? Por mais que ele comercializa isso hoje, né? É o commodity mais caro do mundo hoje, já sobrepujou o petróleo, mas para ele entregar dados de qualidade, ele tem princípios, né? E o que ele preza, né? O que o Facebook preza, o que o YouTube preza, o que o Google preza? A experiência do usuário, entende? Porque ele sabe que se ele não der uma melhor experiência de usabilidade da sua plataforma para esse usuário, ele vai perder esse usuário para outras plataformas. Nós temos outras aí, temos Twitter, temos LinkedIn, que está numa ascensão extraordinária aí, né, principalmente nos negócios. Então ele tem princípios, né, e os princípios estão ligados à usabilidade e experiência do consumidor, né? E quem não anda em cima dos princípios de usabilidade da plataforma dele, ele penaliza, né? Então ele penaliza. Ele até, inclusive, exclui a conta. Uhum. E é uma situação que você tem conhecimento, presume-se o conhecimento desde o momento que você se cadastra, que você cria aquele perfil, seja pessoal ou profissional. Uhum. Aquela coisa de a gente aceitar sem ler, né? Exatamente. E aí é sempre importante procurar saber quais são as regras. Por exemplo, até para fazer um marketing direcionado, vai fazer um anúncio, vai se valer do Audience Insights, vai se valer do gerenciador de anúncios. Tem regras no Facebook, tem regras no Instagram que precisam ser observadas, porque se não forem observadas, não tem como depois falar: ah, mas eu não sabia disso, ninguém me avisou. Quando você faz a inscrição, ele já tem lá um link, um botãozinho em que você diz que você aceita os termos e condições. E é sempre importante observar que eles têm esse cuidado de quando tem uma mudança na política, e eles sinalizaram um tempo atrás que a partir de dezembro haveria a mudança na política, é sempre importante buscar saber o que ele mudou, né? É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, é um pouquinho enfadonho, mas é importante ler para quem quer se manter no digital. E como você bem falou, quem hoje pretende se manter bem, com o mercado bem estruturado,
não tem como ficar fora do digital. Então, se a pessoa não está, ela vai ter que entrar. E é importante conhecer as regras de cada uma das plataformas que estiver acessando, porque corre um grande risco de ter o seu perfil ali sofrer um bloqueio, um bloco, né, que fala, ou algum tipo de penalidade, não ter algum engajamento por algum tempo, né, não pode nem mesmo mandar mensagem para as pessoas do seu meio ali. Então, são situações bastante perigosas que podem comprometer até mesmo a imagem do perfil. Exatamente, porque você está realmente interrompendo a experiência, né, de consumo dentro da plataforma, que é o que o Facebook mais preza, né, que é o que o Google preza hoje em matéria de conteúdo, né, então, principalmente do orgânico, e a gente sabe que o orgânico, cada vez menos, ele vai entregar o seu conteúdo hoje, cada vez menos, porque o futuro é dados, né, só que para você ter dados, você tem que investir, né? Então, eu não sei se você sabe, mas no orgânico, o Instagram, ele só entrega para 1% do seu público de seguidores. 1% exatamente. só do seu público. Então, assim, se você tem 9 mil seguidores, só 90 pessoas vão ter acesso ao que você publica, seja no feed, seja nos stories, por conta do algoritmo. E o algoritmo existe justamente para fazer essa seleção. Então, realmente, o mercado de dados existe e o mercado do tráfego existe justamente para fazer esse impulsionamento, né? Essa escala, realmente, os resultados aparecerem. Exatamente. Então, isso é uma consciência que todo empresário precisa ter hoje, né? Ele precisa fazer publicidade digital. Ele precisa dar a melhor experiência de conteúdo, né, de usabilidade, né? Principalmente no que diz respeito à entrega dos dados de cadastro, né? Quando esse consumidor quer se tornar um lead, né, do teu negócio, você precisa dar essa segurança, você precisa dar toda essa transparência para ele, para que ele possa consumir, né, essa jornada de compra através das mídias, né, com tranquilidade, né? Então, nós precisamos entender isso como empresários hoje, né? Você falou um pouquinho já, Gisele, sobre a questão, né, do porquê da LGPD. Então, é uma reação a realmente essa mudança de consciência do consumidor. Falei um pouquinho ali, né, sustentabilidade, né, consumo seguro, né, consumo com propósito. Então, as pessoas realmente estão mais conscientes. O Covid, ele veio para despertar a consciência da população, né, em muitos aspectos, né? Então, eu gostaria que você fosse um pouquinho mais, assim, técnica, se você puder. Claro que traduzindo aqui, né, para nós, por que o LGPD veio para o Brasil, né? Você já falou a data aí, né? E os benefícios, né, ao consumidor e às marcas, né? Não sei se você pode traçar um paralelo a isso, né? E também as implicações, né? Porque eu sei que tem empresas sendo penalizadas aí e tem consumidores também sendo penalizados, né? Então, se você puder dar um insight referente a isso, acho que é muito interessante. Bom, o Brasil precisou trazer a Lei Geral de Proteção de Dados, precisou trazer uma lei que tratasse de proteção de dados para o seu ordenamento por uma exigência própria internacional. Então, assim, até para ter a transferência internacional de dados, o Brasil foi um dos últimos, se não o último país da América Latina a ter uma legislação sobre proteção de dados. O primeiro país aqui na América Latina foi a Argentina, né? E o Brasil foi ali realmente um dos últimos. E, então, isso é uma questão até de trato internacional. Muitas transações estavam realmente até emperradas por conta da falta de uma legislação específica de proteção de dados. Então, o Brasil precisou realmente se ajustar a uma enxurrada realmente de conscientização mundial em proteção de dados. São pouquíssimos países que não têm hoje lei geral de proteção de dados, uma lei que trate de proteção de dados, e esses países são praticamente excluídos de situações que têm transferência internacional de dados por conta desse risco que é tido já como algo temerário para a nação. Olha só, transferência de dados, que interessante, né? Internacional de dados. Uma coisa que a gente acha que é muito longe de se acontecer, mas, por exemplo, se você salva seus dados na nuvem, e essa nuvem fica instalada em algo, por exemplo, na Amazon, né? A Amazon é internacional. Então, se você salva seus dados na nuvem, você está numa situação de transferência internacional de dados. Os dados estão ali sendo transferidos. Então, se você tem um comércio, né? Se você tem um e-commerce e ali você tem algum tipo de armazenamento, você se vale de uma nuvem assim, que está baseada fora do Brasil, você tem uma situação de transferência internacional de dados e você tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados, além de outros motivos, mas esse em especial, você está numa situação de transferência internacional. Então tem que tomar cuidado também em relação a isso.
Você, por exemplo, está instalado no Brasil, mas você tem um site ali, né, que você tem divulgação e, de repente, alguém que está residindo na França resolve adquirir seu produto e você coloca à disposição o envio. Então, você, além de observar a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que observar o Regulamento Geral de Proteção de Dados também. Porque aí você passa a oferecer produtos, você passa a interagir com consumidores que estão lá na Europa. Então, toda a tratativa que você trouxer dos seus produtos, ela tem que estar delimitada de acordo com o que você pretende observar na legislação, né? E aí você me perguntou em relação aos benefícios, tanto para os consumidores quanto para as marcas. Certo. Para as marcas, eu vou tratar primeiro, porque assim, hoje a gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados como uma lei tida como reputacional. O marco dela é justamente nesse sentido, de ela ter um adjetivo já de reputação. Então, assim, muitas empresas grandes, que a gente entende que serão o alvo primeiro para fiscalizações, estão preferindo contratar empresas menores para terceirização, para parcerias, que estejam já ajustadas. Então, às vezes, até mesmo uma empresa que tenha uma proposta um pouco maior, um valor um pouco maior do que outra, que não esteja ajustada, ela vai ter preferência. Porque a gente sabe que a responsabilidade pelos dados pessoais, ela vem em cadeia, tem um efeito dominó. Então, uma empresa grande, de grande porte, está muito preocupada porque ela sabe que vai ser alvo de fiscalização, vai contratar uma empresa de médio porte, ela vai buscar uma empresa de médio porte que esteja ajustada ou que já esteja numa fase avançada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela vai, em algum momento, fornecer os dados pessoais dos seus usuários para esta prestadora de serviço. Então, uma terceirizada que vai prestar o serviço para ela vai ter acesso aos dados dos usuários dessa empresa grande. Então, elas já estão com essa preocupação. Então, para as marcas é extremamente importante a adequação, porque isso vai trazer um ganho, um aumento na reputação que é fora do comum. A gente hoje vê empresas que estão ajustadas ou em fase avançada de adequação conseguindo fechar grandes contratos por conta desse compliance já em proteção de dados já observado. Então, isso para as marcas é fundamental para a questão realmente da reputação no mercado. É um diferencial, não tem como é um diferencial, isso é muito legal. E vai ser realmente encarado como um troféu, um selo, né, diante do consumidor, porque realmente o consumidor ele está de olho nisso, né? Ainda mais com tudo que está sendo oxigenado aí nas mídias aí, né? O próprio Netflix lançou aí um documentário aí, né? Recente, né? E as pessoas estão... Tá. Oi? Eu não sei a qual que você está se referindo, mas tem dois que eu gosto de citar. Pode falar. Pode. Primeiro, a privacidade hackeada, que foi primeiro divulgado, e aí ele traz muita questão dos dados sendo utilizados para questões de eleição. Então é bastante interessante esse documentário, que ele mostra o quanto que o mundo aparece para a gente nas redes sociais, de acordo com que quem está ali manipulando as redes sociais quer que nós vejamos o mundo. Então, de repente, se eu sou uma pessoa mais agressiva ou se eu sou uma pessoa mais complacente para determinadas situações, pode ser que, para mim, notícias sejam direcionadas diferente do que aparece para você, se o seu perfil for diferente. Então, a privacidade hackeada, ele tem esse cunho de trazer o quanto que as redes destinam para a gente informações de acordo com o que pretendem que a gente veja, de acordo com o que pretendem que a gente entenda do mundo. Nossa. O segundo é o dilema das redes, que é extremamente interessante, que aí são ex-grandes partícipes ali das grandes redes, diretores, CEOs, superintendentes, pessoas que realmente tiveram cargos de grande participação de decisão nas redes e que trazem o poder que as redes sociais têm pra gente. Eu acho engraçado uma parte que até tem... Quem assistiu um filme infantil chamado Divertidamente, tem aqueles personagens que fazem como se fossem os sentimentos na nossa cabeça, né? Tem a ira, a tristeza, a felicidade. E é engraçado que nesse filme infantil, eles dão vida para os sentimentos como se eles conversassem para trazer, eu tô achando que a Gisele hoje está muito triste. Vamos trazer aqui uma lembrança para ela. E aí é como se os sentimentos trouxessem pra gente exatamente o que eles querem que a gente veja, para melhorar. No dilema das redes tem uma situação bem parecida com isso, que é como se fossem os algoritmos, né? Conversando, falando assim, a Gisele tem mais de 2 horas que não acessa a rede aqui. Vamos mostrar para ela uma notificação de uma pessoa que ela gosta muito aqui, joga na tela. E aí faz com que a ideia da rede social é fazer com que você passe o maior tempo possível nela. Exatamente. Então,
que existe o algoritmo, para que a rede se torne agradável, né? Sim. Se todas as pessoas que eu sigo aparecessem no meu feed, ia ficar uma coisa enfadonha, chata, tem muita gente que vai postar alguma coisa que não vai me interessar. Então ele começa a selecionar e mostrar para mim só o que ele acha que eu vou gostar para ficar mais tempo na rede e com isso eu ficar mais ali suscetível a um anúncio, a um streaming, alguma coisa que ele realmente queira trazer daquela parte paga que você falou antes. Sim. Então a gente começa pelo gratuito e aí, em algum momento a gente começa a participar do pago sem perceber que a gente ali passa a ser realmente o produto daquela engenharia toda. E eles estão obtendo sucesso aí, né, no Brasil, porque o brasileiro passa em média aí 9 horas conectado por dia. Então... É o país que mais se conecta, que mais passa conectado, né? Exatamente. Ah, mas legal, Gisele. Então, os benefícios são muitos para as empresas, isso é fato, né? Elas precisam se adequar, elas precisam estar realmente regulamentadas no que diz respeito à proteção, clareza, né? Em relação à lei de proteção de dados. E agora vamos falar um pouquinho, vamos continuar com a empresa, depois você pode ir para o consumidor. E as implicações aí que já estão acontecendo, né? Já. Estão acontecendo já, né? Então, você pode falar um pouquinho? Tem algum caso que você gostaria de citar aí? Vamos. Tem vários casos. Vários. Ó, o que a gente tem hoje de cenário atual que pode ter de implicação para as empresas? A gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados os artigos que tratam das penalidades específicas da Lei Geral de Proteção de Dados. Esses artigos que tratam das penalidades da LGPD estão com a vigência suspensa, aplicabilidade suspensa. Eles só serão aplicados a partir de agosto de 2021. E quais são essas penalidades? São as penalidades que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade administrativa e que vai aplicar a multa de forma administrativa. Aí, a multa não, a penalidade, que pode variar de uma advertência até a penalidade de multa, que pode comprometer até 2% do faturamento anual da empresa, no limite de 50 milhões de reais, o que for o menor, no Brasil o que for o menor, né? Mas tem esse limite de 50 milhões de reais. Mas enquanto não entra em vigor essas penalidades, não entra em vigor aqui, né, no trato da LGPD, a gente tem outras coisas sendo aplicadas, outros fundamentos sendo aplicados. Então, assim, não é porque as penalidades da LGPD não estão sendo aplicadas que a empresa está isenta. Existe a possibilidade de órgãos de fiscalização do consumidor aplicar algum tipo de penalidade, como CODECOM, PROCON, Ministério Público, como casos que a gente já está vendo aí sendo veiculados. E casos também que podem ocorrer judicializados, ou seja, algum titular entrar com ação, né, ajuizar uma ação, ou até um órgão de fiscalização ajuizar uma ação que a gente é tida como coletiva, envolvendo a empresa que estiver em desconformidade. A gente teve duas ações que foram muito divulgadas logo no início da LGPD. Uma envolvendo um consumidor específico, né, que tratou de uma construtora. O que ela fez? Tanto essa parte de jornada, de experiência, ela entendeu que estava fazendo uma coisa boa, proveitosa para o consumidor, só que, na verdade, ela estava, de certa forma, trazendo muito mais benefícios para ela, que foi, ela compartilhava os dados daquelas pessoas que adquiriam imóveis na sua construtora, ela compartilhava com parceiros seus, né? Então, ela adquiriu o imóvel e aí ela começava a receber ligações, e-mails, acionamentos de arquitetos, empresas de materiais de construção, empresas de imóveis planejados, empresas de venda de lustre, tudo destinado àquelas pessoas que tinham adquirido recentemente um imóvel. Tudo na expectativa de, eu sei que você comprou um imóvel, você está precisando e tal. Um consumidor que não entenda isso como algo agressivo, não vai se inquietar. Mas até que ponto isso realmente era algo que ele queria que fosse divulgado, né? E aí isso é muito importante trazer isso nas políticas de privacidade, na política de cookies, nos termos de utilização da plataforma. A empresa, se ela pretender fazer esse compartilhamento, ela precisa dar ciência ao comunicar. Se ela der ciência e ele aceitar, não tem problema nenhum. O problema nesse caso é que ela não deu ciência, ela não pegou autorização, não tinha nada que justificasse esse compartilhamento. O segundo caso, que foi bastante discutido, foi bastante veiculado, foi uma ação civil pública do Ministério Público do Distrito Federal, envolvendo uma empresa de informática em que a atividade dela era a venda do chamado mailing, né? A gente sabe que muitas empresas vivem disso, de criação de listas com dados, com informações, e aí comercializam isso para outras empresas que precisem buscar leads. E aí essa empresa, ela teve uma decisão favorável, na verdade o processo foi extinto sem
julgamento do mérito, sem analisar realmente a questão, porque no momento em que o Ministério Público ajuizou a ação, ela já estava com o seu site, com todas as suas atividades já em fase de adequação. Então, o juiz entendeu que não tinha ali, naquele momento que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, não tinha uma prova de que ela estivesse realmente descumprindo a lei. Mas isso chama atenção para quem ainda está nessa situação de continuar, por exemplo, com comercialização de e-mail. Eu não posso comercializar e-mail? Tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe não foi impedimento, foi necessidade de fluxos, de adequações. Então, posso comercializar e-mail? Depende. A resposta é depende. Se você tiver autorização do titular do dado para que esse dado seja compartilhado e você especifique para ele qual é a finalidade, com quem você vai compartilhar, não tem problema algum. Agora, se realmente, de fato, você colhe os dados do titular, compartilha com outras pessoas, seja com um pagamento ou não, seja vendendo ou não, se você não tem autorização do titular, aí sim você está inadequado. Então, essas duas soluções foram bastante veiculadas logo no início da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem várias outras demandas aí que já estão surgindo tratando de situações envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as penalidades da lei, da LGPD mesmo, estão ainda suspensas até agosto de 2021, mas tem a possibilidade de uma autuação por um órgão de fiscalização de defesa do direito do consumidor ou até por uma ação judicial, seja do próprio titular ou seja de órgão de defesa da coletividade. Isso mostra para nós que realmente essa consciência está sensível, né, do consumidor em relação aos seus dados, né? E também tem aquelas práticas de empresas, né? Acho que você pode, não sei se você tem um caso sobre isso, né? Que elas obrigam, né, o consumidor a passar um dado como um CPF, um RG, para que ela possa ganhar descontos, né? Eu não gosto dessa prática, mas isso acontece, não é mesmo? Acontece e é um caso bem antigo, na verdade, isso é uma coisa que a gente já enfrenta já há muito tempo. E a gente, se procurar na internet com uma busca rápida, você já consegue perceber que mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, isso já é uma prática que era bastante reprimida. Teve já condenação em valor expressivo de instituição que faz isso. Condiciona a concessão de desconto ao fornecimento de dados, sem qualquer justificativa. Se você, por exemplo, condiciona com alguma tratativa que realmente justifique, por exemplo, de acordo com o tempo de vinculação que você tem, você vai ganhando um score, aí com isso você vai ganhando uma análise melhor aqui dentro, você vai ganhando status. Os bancos fazem muito isso, né? Se tiver uma justificativa para a concessão do desconto, beleza. Mas se não tem uma justificativa, o desconto pelo CPF, pura e simplesmente, ou seja, se eu tenho um cadastro feito hoje e eu tenho o mesmo desconto do que você teria, sendo que seu cadastro foi feito 2 anos atrás, eles querem realmente só meus dados. E quando você vai parar para ver que esse desconto representa 5%, 10% da sua compra, aquele valor irrisório foi justamente o valor que te foi pago para você vender seu dado. E eu acho que são essas questões, assim, de desrespeito mesmo, que o consumidor foi começando a se inquietar. E aí, por isso que veio toda essa legislação e num tom, assim, tão de rompante mesmo, de um basta, né? Uma coisa que a gente vê que a lei veio bem agressiva. Hoje, a LGPD é a lei com as penalidades mais agressivas do ordenamento no Brasil. A gente não tem legislação com penalidade mais agressiva do que a LGPD. Isso demonstra, né, realmente a importância dos dados, né, hoje na sociedade, na nossa sociedade. Né? Então, para quem quer realmente escalar os seus resultados, eles precisam estar antenados sobre tudo isso. Né? Se eles não conseguem, né, se esse empresário não consegue, se esse profissional da área da marketing não consegue, por conta de outros afazeres, né, até mesmo o profissional da área comercial, se adequar a isso, eles precisam contratar uma empresa especializada, né? Como você falou, né? Tem empresas especializadas hoje só em relação a cuidar dos dados do consumidor, né? Porque ele está consciente, ele quer consumir com segurança. Mas, bom, Gisele, eu acho que a entrega foi fantástica aí dos insights, tá? Eu não sei, eu quero abrir aqui para o pessoal que quiser fazer pergunta e ter alguma pergunta específica para a Gisele, fica à vontade, tá bom? Mas nós queremos ir partindo aqui para realmente aquilo que o pessoal que está antenado, que está conosco aqui na live, tem de interesse aí, né? Quais são as práticas aí para que a gente possa escalar resultados hoje? Nós já falamos sobre uma, né? Talvez a gente possa se aprofundar ainda mais, né? Em relação a isso, que é a questão realmente do tráfego, né? De campanhas de publicidade digital, né? Mas hoje dentro de uma jornada de compra, né? De um consumidor, dentro da experiência desse consumidor, né? O
que nós podemos fazer hoje aí, se você puder pontuar, a gente pode construir isso junto também, para que realmente o setor comercial de uma empresa, ela possa escalar os resultados, fidelizar o cliente, né, e realmente dar um passo a mais aí, ou colocar o negócio em um outro nível, né? Como eu falei antes, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é tida como uma lei reputacional. Então, quanto mais adequado o negócio estiver à Lei de Proteção de Dados, melhor será a sua reputação. A primeira coisa que se pede no momento de fazer a adequação é você mapear todos os dados que você coleta dos seus usuários, dos seus clientes. E a partir desse mapeamento, você entender quais que são efetivamente necessários para o seu negócio. Se você, em algum momento, você começou a coletar dados e coletou dados que não eram mais necessários, você começa a perceber que aqueles dados eram só para aquele e se, né? Se um dia eu precisar, e se um dia eu quiser, você começar a eliminar esses dados, você já começa a ter um caminho de adequação bem desenhado, bem iniciado. A partir do momento que você desenhar todos os dados que você coleta dos seus usuários, é extremamente importante, aí eu acho que é um dos passos que o marco zero é você fazer o mapeamento, mas o marco que eu digo que dá notoriedade, que dá publicidade da sua trajetória de adequação, é quando você começa a publicar as suas políticas, né? Os seus termos de adequação. Então, assim, você ter uma política de privacidade que você vai indicar para os seus titulares. Então, se você trabalha no digital, é extremamente importante que na sua página tenha lá divulgada a sua política de privacidade. Em algum momento você tenha lá também destacado, conheça a nossa política de privacidade, alguma coisa assim, porque você vai prezar pela transparência. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados tem como um dos principais pilares a transparência. Então, quanto mais transparente for para o consumidor, melhor será você conseguir defender que você realmente está adequado. Então, mapear os dados, eliminar os dados que não são necessários você manter na sua base. Então, se lá atrás você pedia, por exemplo, o nome da mãe naquele cadastro que você fez na página, né, de captura de vídeo, você colocou lá nome, e-mail, WhatsApp, mas as suas tratativas são só por WhatsApp, por exemplo. Então, não tem necessidade de e-mail. Então, você pode eliminar tudo que você realmente não utiliza, não precisa, o ideal é eliminar e você começar a ter uma transparência, política de privacidade, termos de uso da plataforma, você colocar lá quais são os termos e a política de cookies, né? Quais são os cookies coletados, qual é a finalidade, se tem a possibilidade, aí você colocar lá a possibilidade de uma navegação de risco médio, alto ou baixo, né? Legal. Que ele possa realmente optar se ele quer realmente fornecer só aqueles dados necessários imperiosos para a navegação, ou se ele quer realmente fornecer todos os dados para que naquela navegação você possa começar a construir a jornada dele, né? Que aí você vai coletar não só dados de navegação, mas também dados dele relativos às preferências. E isso você tem que pedir autorização para ele. Então, quanto mais transparente você for, você consegue construir a jornada de uma forma tranquila, de uma forma transparente e escalando resultados, porque quanto melhor for a sua reputação, melhor vai ser o seu feedback, né, dos seus clientes. Então, se você em algum momento você coleta dados, você tem algum tipo de situação de vazamento, essas coisas começam a pipocar em torno da sua imagem, isso pode ter um ruído muito ruim. E a gente sabe que, às vezes, uma multa é muito mais fácil de contornar do que algo que arranhe a imagem. Então, quanto mais transparente e quanto mais preocupado em coletar somente os dados necessários, melhor vai ser a construção dessa jornada do seu cliente. Legal, ainda mais nesse momento onde nós temos uma consciência no outro, né? Uma consciência de consumo também com base na sabedoria das multidões, né? Então a velocidade da informação, a velocidade de uma reclamação também, né? Nós temos hoje, ela é fantástica. Então temos que tomar cuidado com isso. E também temos que dar liberdade para o lead, né? Para o consumidor, para que ele possa fazer uma jornada de consumo do serviço ou um produto, até mesmo muitas vezes sem dar um dado. Ou isso não confere? Sem dar nenhum dado é complicado, porque você precisa, pelo menos, em alguns momentos, de dados da navegação, porque você não consegue avançar. E aí, nesse caso, ele não consegue nem circular realmente na sua página. Ele precisa conceder o mínimo. O mínimo. Né, que são dados de navegação. Ah, que legal. Então, show de bola. São necessários. E aí, ele precisa conceder. Ah, que legal. Então, isso hoje nós temos que entender que essa experiência do consumidor, ela é realmente focada, né, na transparência. Então, nós temos como empresário hoje, como profissionais da área do marketing, da área comercial, dar essa transparência.
né, que o cliente ele quer, ele está atrás disso hoje. E é isso que vai fazer com que os teus resultados realmente escalem aí, você profissional, né, você empresário, profissional da área do comercial, profissional da área do marketing. Então fica aí esses insights, tá, valiosos, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui essa live no canal do YouTube, tá? Se vocês quiserem compartilhar posteriormente aí, eu acho que é muito interessante tudo isso que a Gisele falou, realmente foi de muito valioso, foi de grande valor, para que vocês possam realmente começar a adequar os seus negócios aí, pessoal, tá? As suas páginas, a sua publicidade digital, a LGPD, porque realmente a consciência do consumidor, ela está muito sensível nesse sentido. Um dos principais pontos e dessas 3 tendências que eu apontei aqui de consumo é a segurança, é o consumo com segurança. Gisele, quero agradecer você, tá? Obrigado aí pelo tempo que você desprendeu aí por, né, nos passar essas dicas valiosas, esses insights valiosos, nos ensinar realmente, porque realmente são termos muito técnicos, né, envolvendo a LGPD. E eu tenho certeza que o pessoal ficou bem satisfeito, né, foi traduzido da melhor maneira aí para que a gente possa, a partir de amanhã já, começar a se adequar a esse momento, né, e a LGPD. Eu quero agradecer a você, muito obrigado, Gisele. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Eu vi que você já colocou no início da live no meu Instagram, então, assim, podem me acionar, não tem problema algum. Estou super à disposição. Mais uma vez, obrigada, Rodrigo. Show de bola. Obrigado, Gisele. Boa noite para você aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.